Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Waido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Fiéis, desde 2022 a esta parte, retomaram aos cultos, eles rezam debaixo de sombra das árvores, sentam-se no chão ou em pedregulhos, uma vez que a paróquia, a sede paroquial, foi totalmente destruída. Esta paróquia está em escombros. A paróquia totalmente destruída, que leva agora os cristãos a rezar sentados no chão, em cima de pedras e à sombra das árvores, é Mocímboa da Praia, em Moçambique. A voz que escutamos é de Hermínio José, um jornalista que descreveu para a Fundação AIS a situação em que se encontra a pequena comunidade cristã desta vila costeira de Cabo Delgado e que foi atacada, ocupada e destruída durante meses pelos terroristas. A ruína em que deixaram a igreja local é um exemplo, mas nada disso fez arrefecer a fé destes homens e mulheres que continuam a juntar-se aos domingos para rezar. Nesta localidade não há neste momento nenhum sacerdote ou religiosa, mas mesmo assim, mesmo com a igreja destruída, continua a rezar-se em Mocímboa da Praia. Esta é uma grande história que vamos conhecer no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar por outro país, vamos até à Ucrânia, e a notícia é muito positiva. A libertação no dia 28 de junho de 2 sacerdotes greco-católicos ucranianos que estavam em cativeiro depois de terem sido detidos pelas tropas russas em novembro de 2022. Uma notícia que foi, Catarina, festejada pela Fundação AIS. Claro que sim, portanto a Fundação AIS recebeu com imensa alegria, com imensa gratidão esta notícia da libertação destes 2 sacerdotes que estiveram, como o Paulo acabou de dizer, então em cativeiro, às mãos das tropas russas, claro, desde o dia 16 de novembro de 2022. Ou seja, foi quase 2 anos. Sim, Paulo, foram quase 2 anos, eu estive a fazer as contas e estive a calcular o tempo em que estes 2 sacerdotes, portanto o padre Ivan Levitsky e Bohdan Galeta, estiveram detidos. Foram exatamente, Paulo, 590 dias, portanto foram praticamente os tais 2 anos, sim. Mas importa lembrar, Paulo, que infelizmente há muitos outros civis inocentes que continuam em cativeiro, que continuam presos, continuam desaparecidos e por isso nós, Fundação AIS, continuamos a pedir a todos os nossos amigos, a todos os nossos benfeitores, para continuarem, para não se esquecerem de facto todas estas pessoas que continuam em cativeiro, continuarem a rezar pela sua libertação e, claro, também continuarem a rezar pela paz na Ucrânia. Estes sacerdotes, agora libertados, pertencem à Congregação do Santíssimo Redentor e foram detidos em Berdiansk, uma localidade ocupada precisamente em novembro de 2022, no ano em que começou a invasão das tropas russas. Eles foram presos, pois estes 2 padres decidiram ficar junto dos seus paroquianos, isto apesar de todos os avisos de que seria arriscado permanecer nesta região. Exatamente, Paulo, mas mesmo assim, e esta é de facto mais uma história de bravura, de coragem da Igreja nestes dias tão complexos que se vivem na Ucrânia. Portanto, de facto, estes padres, apesar do que lhes foi dito, eles poderiam ter saído desta região de Berdiansk, mas quando as tropas russas estavam a aproximar então desta localidade, mas escolheram ficar ao lado da sua comunidade, arriscando com tudo o que tinham, inclusive a sua vida, e acabaram por não morrer, Paulo, mas, como acabámos de dizer, de facto estiveram presos praticamente 2 anos, mais precisamente os tais 590 dias que estiveram presos às mãos dos russos durante todo este período, praticamente, da guerra. E eles foram presos porquê? Bom, Paulo, foram acusados na altura de posse ilegal de armas. Foram acusações que foram na altura inventadas pelos russos e foi por isso que foi com essa justificação que foi justificada a sua detenção. A prisão destes 2 sacerdotes, Paulo, ficou marcada pela falta de informação constante. Portanto, não havia indicações concretas sobre o seu paradeiro. Durante muito tempo não sabiam onde é que eles estavam, se estavam bem, se não estavam bem. Houve relatos também, Paulo, de que foram alvo
alvo de tortura e de abusos. A libertação destes dois sacerdotes foi conseguida também graças aos esforços diplomáticos levados a cabo, por exemplo, pela Santa Sé. Sim, Paulo, e o arcebispo ucraniano Sviatoslav Shevchuk expressou mesmo a sua gratidão, a sua profunda gratidão à Santa Sé, particularmente ao Papa Francisco, ao cardeal Pietro Parolin, ao cardeal Matteo Zuppi e ao arcebispo Visvaldas Kolbokas, que é o núncio apostólico na Ucrânia, por todos os seus esforços que foram fazendo ao longo deste tempo para se conseguir, de facto, libertar estes dois sacerdotes. No dia seguinte a ser conhecida esta notícia da libertação dos dois padres ucranianos, o Papa Francisco lembrou que há muitos outros prisioneiros de guerra que precisam também de voltar a casa. Vamos agora escutar essa declaração. Penso con dolore ai fratelli e alle sorelle che soffrono per la guerra. Pensiamo per tutte le popolazioni ferite, minacciate dai combattimenti. Che Dio le liberi, le sostenga nella lotta per la pace. Rendo grazie a Dio per la liberazione dei due sacerdoti greco-cattolici. Possano tutti i prigionieri di questa guerra tornare presto a casa. Preghiamo insieme, tutti i prigionieri tornino a casa. A libertação destes dois sacerdotes mostra também até que ponto tem sido importante o compromisso da Igreja no apoio às populações vítimas desta guerra no coração da Europa. Um apoio que, importa referir, tem tido, aliás, o suporte e a solidariedade de muitos países e de muitas organizações. E uma delas é a Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. De facto, o apoio da Fundação AIS e o apoio de todos os seus benfeitores em todo o mundo e, em particular, aqui em Portugal, Paulo, tem, de facto, permitido que a Igreja ucraniana possa continuar, possa permanecer ao lado da sua comunidade, possa continuar ao lado daqueles que mais sofrem, todos aqueles que são vítimas desta guerra. Portanto, a ajuda da Fundação AIS tem-se materializado em diversos projetos concretos que, de facto, sustentam, então, estes esforços da Igreja ucraniana, mas também através, por exemplo, o nosso apoio vai também através das correntes de oração que temos dinamizado junto dos nossos amigos e benfeitores, neste sentido de ajudar, através da nossa oração, através do nosso apoio espiritual, a que toda esta comunidade ucraniana possa permanecer e que possamos alcançar juntos a paz também. Muito bem. Sinal precisamente dessa proximidade, dessa ajuda concreta, ainda este ano, na Quaresma, esteve entre nós aqui em Portugal o bispo Dom Stepan Sus, que sublinhou esta entrevista ao nosso programa a importância de tudo aquilo que a Fundação AIS tem feito e continua a fazer em solidariedade para com a Ucrânia, país que está em guerra desde 24 de fevereiro de 2022. For us, every support today and every help is so important because there are many churches, monasteries, religious places which were destroyed by Russian missiles or Iranian drones, and we need to restore, we need to rebuild all these churches and places. Also, during the war, we opened the doors of all monasteries and churches as it was done in Portugal and other countries for refugees. We still have inner Ukrainian refugees who moved from the east of Ukraine to the central part of the west here. So we need to feed these people, give meal, food and all necessary things. We need to restore the churches here or need to build something new just for women or children or orphans, people who are in need, just like shelters and temporary places where they can stay when their houses or cities or villages from where they did live before are under occupation, and those people cannot come back home. They have to stay somewhere, and usually for many such people, our monasteries and churches become the places where they can have such protection and shelters. So the support of Kirche Not, Church in Need and all projects, they are called to help those people in need who are in Ukraine, and also help us to heal the wounds of people who were suffer from the war, especially women and children
and those people who are elder or need some special assistance and support. E da Ucrânia vamos agora até ao Paquistão, isto para retomar uma notícia de que falámos aqui na semana passada, sobre o caso da agressão que causou a morte a um cristão em Sargodha. E voltamos a esta notícia porque houve, entretanto, alguns desenvolvimentos. É que o Tribunal concedeu, entretanto, fiança a todos os acusados neste ataque e que estavam detidos. O que significa, Catarina, que foram todos libertados. Precisamente, Paulo. Então, o Tribunal Antiterrorista Sargodha, que concedeu então fiança a todos os que estavam acusados deste gravíssimo incidente no bairro de Mujahid, em Sargodha, e que estavam, por isso, também envolvidos neste assassínio brutal deste cristão, Nazir Mazi. Portanto, todos eles, como o Paulo acabou de dizer, receberam então ordem de libertação imediata da prisão. Este caso ocorreu a 25 de maio, em Sargodha, já o sabemos, no Paquistão. E como também já aqui referimos, nesse dia, uma multidão de muçulmanos enfurecidos atacou a casa e a pequena fábrica de calçado de Nazir Mazi, agredindo com tal violência que ele teve de ser levado, já inconsciente, para o hospital, mas nunca conseguiu recuperar dos ferimentos, falecendo depois a 3 de junho. A sua mulher, a viúva, portanto, de Nazir Mazi, ficou em estado de profunda depressão e acabou também por falecer, como relatámos aqui na semana passada. Tudo isto veio agora dar força às palavras, aos apelos da Catarina, da Comissão de Justiça e Paz do Paquistão. Sim, Paulo, de facto este incidente é mais um sinal inquietante desta situação de grande vulnerabilidade em que se encontra então a comunidade cristã paquistanesa, uma situação que tem merecido diversos apelos, diversos alertas por parte então dos responsáveis da Igreja. Ainda recentemente, como o Paulo agora acabou de dizer, a Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão veio de alertar para o uso persistente e indevido da lei da blasfémia, pedindo de facto que as autoridades olhem para esta... pediram às autoridades uma justiça mais rápida e imparcial para estes casos e pedindo também a atuação da polícia mais eficaz, de uma forma mais célere, de forma a poder salvar as vidas, o que não tem acontecido e como podemos ver agora neste caso que relatámos aqui em Sargodha, que não é no caso do cristão Nazir Mazi. Estamos a falar, portanto, da posição tornada pública pela Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão. Importa também dizer que o trabalho desta entidade da Igreja Católica é apoiado também diretamente pela Fundação AIS. Sim, é verdade, Paulo. De facto, a Comissão Nacional de Justiça e Paz do Paquistão é há muitos anos apoiada pela Fundação AIS. Este apoio inclui normalmente, e é também importante para nós explicarmos aqui aos nossos telespectadores, portanto, normalmente este apoio implica, por exemplo, o pagamento de honorários em processos judiciais, ou seja, somos nós que contribuímos, de facto, para o pagamento, para o apoio jurídico que é dado então à comunidade cristã, o apoio também de honorários aos advogados de defesa destes cristãos que são acusados, por exemplo, de blasfémia. Mas o apoio da Fundação AIS à Igreja do Paquistão, neste caso, através da Comissão Nacional de Justiça e Paz, de que estamos a falar, abarca também outros setores. Sim, Paulo, nós também apoiamos, por exemplo, a reabilitação e a reintegração dos cristãos que são vítimas de violência e ainda desenvolvemos também projetos de proteção para as raparigas cristãs em risco, que são, como nós sabemos, um dos alvos, um dos setores da comunidade cristã paquistanesa que tem a maior vulnerabilidade neste momento, com inúmeros casos, todos, como nós já relatámos aqui tantas vezes, de raptos, de violência e de casamentos forçados. De facto, os incidentes envolvendo cristãos e, concretamente, as falsas acusações de blasfémia ganham por vezes uma dimensão enorme, como aconteceu também em agosto do ano passado, em Janavala, no distrito industrial de Faisalabad. Na ocasião, alguns cristãos foram acusados de blasfémia por alegadamente terem arrancado folhas de um exemplar do Corão, atirando-as depois para o chão. Este episódio iria degenerar em atos descontrolados de violência. Sim, Paulo, foram de facto atos descontrolados de violência com centenas de muçulmanos enfurecidos que estavam armados com bastões e com pedras, atacaram igrejas, atacaram as casas de cristãos. Foi de facto terrível. Mais de 2 dezenas de igrejas foram destruídas e centenas de casas foram também destruídas e milhares de pessoas, Paulo, tiveram de fugir. Até um cemitério local foi atacado e foi profanado. A situação foi de tal forma grave que exigiu mesmo uma resposta ao nível humanitário. Sim, a Fundação AIS avançou logo de imediato, a pedido da Igreja do Paquistão, com um pacote de imediato de ajuda de emergência para a distribuição de primeiros socorros a cerca de 500 famílias cristãs que foram exatamente vítimas destes ataques, Paulo. Obrigado, Catarina. A propósito ainda deste ataque, vamos recuperar agora uma declaração à Fundação AIS
do arcebispo emérito de Karachi. Isto é, em setembro do ano passado, durante o Sino dos Bispos no Vaticano, o cardeal Joseph Kutz falou de Jaranvala, precisamente, dos incidentes neste bairro, e referiu-se à manipulação das multidões por elementos radicais que, diz ele, instigam a violência. We also think recently, about a month ago, when the Christian area was attacked by Muslims, that there was somebody behind it who instigated. And you know, for us it's not like in Europe. Religion is very much alive, and even if you say anything against somebody's religion, everybody gets very angry. So in Europe, no, that is not a problem. You don't talk about religion. Of course. So it's a different mentality that the people have. So somebody went and used the loudspeaker from the mosque to announce that some Christians have insulted the Quran, and then saying, come on, Muslims, you must save your faith. And this is how it started. Otherwise, they were all living together peacefully. So these things happen sometimes, and always in the back of our minds, we have that tension. Where will it happen again? When will it happen? Foi o arcebispo emérito de Karachi no final dos trabalhos do Sino dos Bispos, isto em setembro do ano passado, em que nesta entrevista, que agora escutámos, aos nossos colegas da agência Eclésia, ele recordou também a visita que fez a Portugal. Isto foi em 2015 e a ajuda que a Fundação AIS tem dado à Igreja do Paquistão. I remember when I came to Portugal some years ago, the people were so good, and the Church in Need has been helping us in different ways, so we need your prayers also. So please keep us in your prayers, and we will pray for you. God bless you. Foi o cardeal Kutz, o arcebispo emérito de Karachi, no Paquistão, a agradecer a ajuda, as orações e também a solidariedade dos benfeitores portugueses da Fundação AIS. Pois bem, exemplo concreto dessa solidariedade, há umas semanas nós falámos aqui da corrida solidária que Silvia Duarte, uma cabeleireira do Estoril, realizou. Foi uma prova dura, uma prova de atletismo de 22 km de corta-mato. E em favor de quem? Dos cristãos perseguidos em Cabo Delgado, em Moçambique. E voltamos hoje a esta história porque, entretanto, conseguiu-se determinar exatamente qual foi o valor apurado por esta corrida. A Silvia lançou-se nesta aventura e as pessoas sensibilizaram-se de tal maneira por este gesto que deram, Catarina, mais de 5 mil euros para Cabo Delgado, uma corrida solidária que representa, de facto, uma bela ajuda para Moçambique. Exatamente, Paulo, é verdade. De facto, na verdade, foram quase 6 mil euros, foram exatamente 5.544 euros, que recebemos então na Fundação AIS, portanto, em resultado direto desta ação, desta corrida que a Sílvia fez. Na verdade, e é também importante nós destacarmos aqui aos nossos telespectadores, Paulo, para além de aplaudir este gesto, Paulo, dizer que esta não foi apenas uma corrida, porque foi muito mais do que isso, porque a Silvia Duarte acabou por, conseguiu, através da sua corrida, do seu esforço, conseguiu chamar a atenção de muitas pessoas para o drama humanitário que se está a viver em Cabo Delgado, em Moçambique, e também por chamar a atenção para os cristãos, para o sofrimento que a comunidade cristã está a passar há vários anos no norte de Moçambique, nesta zona de Cabo Delgado. E também, por outro lado, também acabou por chamar a atenção para o nosso trabalho, para a nossa missão enquanto Fundação AIS, falando da nossa missão, do nosso trabalho, deste apoio que nós damos às comunidades cristãs em todo o mundo. Foi de facto extraordinário e para a Sílvia, Paulo, vai aqui publicamente o nosso agradecimento, o nosso profundo agradecimento, o reconhecimento de todo este esforço que ela fez em prol desta comunidade cristã, neste caso em Cabo Delgado, em Moçambique. Muito bem, e a Silvia diz que pensa já até numa nova ideia para auxiliar, através da Fundação AIS, os cristãos que sofrem e que são perseguidos no mundo. Como já se disse, mais importante do que o valor arrecadado, os mais de 5 mil euros, foi este gesto. O gesto desta mulher simples, mas profundamente crente, que teve para com o povo sofrido de Cabo Delgado, para Moçambique e também para a missão da Fundação AIS. Vale a pena recuperar agora as suas palavras. Isto minutos depois de ter cruzado a meta, minutos depois de ter percorrido em maio 22 km, uma prova dura, uma prova extenuante de atletismo em Monsanto, em Lisboa. Realizada e com grande esperança de poder ajudar estes moçambicanos que tanto precisam. Dói muito saber que há tanto sofrimento.
e durante essa corrida, já sei que caiu durante a corrida, arrastou o seu braço ao pé de Silvas, tem manchas de sangue. Foi dolorosa a corrida? É sempre dura. É sempre dura. E durante a corrida eu penso, nunca mais me meto numa. É muito sofrimento, não sei o que é que estou aqui a fazer, mas depois lá está. Eu penso no nosso Jesus que carregou com aquela cruz e acabo por ir buscar as minhas forças lá. Já não sou eu, é mesmo uma força maior. Que corre consigo. Que corre comigo. E cruzou a meta e com esta sua corrida ajudou a despertar um pouco a atenção também do mundo, aqui em Portugal pelo menos, para a questão de Cabo Delgado. Houve várias notícias sobre esta sua corrida, sobre esta corrida por esta causa e também para ajudar a Fundação AIS. Eu presumo, e vai-me dizer se sim ou não, que está feliz neste momento. Cansada, mas feliz. Cansada, mas muito feliz, claro. É sempre maravilhoso atravessar aquela meta e perceber que é mais uma causa. Que foi conseguida. Muito bem, é uma mulher de causas neste caso mesmo. Exatamente. Isto leva-nos a olhar, estas declarações da Silva, leva-nos a olhar para a própria história longa e riquíssima da Fundação AIS, que tem conseguido, através da solidariedade de pessoas assim como Silvia Duarte, levar ajuda, às vezes mesmo a sobrevivência no dia-a-dia a tantas e tantas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, vítimas também de violência, de perseguição, de ódio e tantas vezes de pobreza extrema. E se há muitas maneiras de se escrever a já longa história de quase 8 décadas da Fundação AIS, uma delas é através dos meios de transporte, os meios de transporte entregues à Igreja ao longo de todos estes anos. É possível dizer-se que a Igreja vai hoje mais longe, chega a mais pessoas e cumpre melhor com a sua missão, também, Catarina, graças aos carros, graças às bicicletas, às motorizadas e até aos barcos oferecidos pela Fundação AIS em todo o mundo. É verdade, Paulo, e eu gosto de relembrar que a Fundação AIS nasceu na Alemanha, portanto, no pós-Segunda Guerra Mundial, portanto, numa altura em que a Europa estava em ruínas, e nessa altura avançou logo desde o início, com algumas iniciativas que foram revolucionárias para a época, no que diz respeito a esta mobilidade dos padres, dos missionários e das irmãs. Uma delas foi, por exemplo, de entregar dezenas de carros, os chamados carochas da Volkswagen, a dezenas de sacerdotes que tinham, nesta altura, uma missão muito difícil na Europa, nestes meses logo após o pós-guerra. De facto, aliás, num tempo em que a Europa se estava a reerguer das ruínas da guerra, a questão da mobilidade dos padres e das irmãs era absolutamente central. Claro que sim, Paulo, e portanto, graças à imaginação que o nosso fundador tinha, o padre Werenfried van Straten, foi possível então fazer na altura coisas de facto extraordinárias e que, olhando hoje, foram absolutamente geniais. Uma delas, que eu também gosto muito de recordar, Paulo, foi de facto o das capelas sobre rodas. Capelas sobre rodas. Sim, Paulo, capelas sobre rodas. Portanto, não é preciso não esquecer que estamos no fim da Segunda Guerra Mundial, portanto, a guerra tinha terminado há muito pouco tempo. Sabemos que continuavam a existir muitas cidades, muitas vilas, muitas aldeias que estavam em ruínas e que muitas igrejas também estavam destruídas, portanto, não havia um espaço para as pessoas rezarem. Por isso, sabemos que na altura muitas das pessoas queriam rezar, queriam estar junto de Deus, queriam estar mais próximas com Deus, reencontrar-se com Deus e queriam voltar a assistir à missa. E queriam confessar-se. E então, como fazer isso? Mais uma ideia genial do nosso fundador. Portanto, foram adquiridos autocarros ou caminhões que foram depois transformados em capelas, portanto, autênticas capelas sobre rodas. Foi, de facto, uma ideia que foi absolutamente genial na altura, Paulo. Aliás, eu acredito que esses caminhões capela terão representado uma autêntica revolução para a Igreja da época. Sim, sem dúvida, foram, de facto, uma autêntica revolução. Portanto, os padres podiam, assim, celebrar missa quando visitavam os fiéis em diversas zonas, daquelas zonas que foram de combate e que estavam totalmente destruídas. Portanto, estes caminhões capela, Paulo, foram também utilizados para transportar donativos, como, por exemplo, roupa, alimentação para
as populações. Portanto, foi de facto extraordinário naquela altura. Muito bem. Isso foi, portanto, no final da Segunda Guerra Mundial. Mas hoje em dia a Fundação AES continua a desempenhar um papel essencial, de facto, na mobilidade dos padres, das irmãs, dos catequistas, um pouco por todo o mundo. Sim, Paulo, e isso continua, hoje é muito visível em continentes como a África ou a América Latina, por exemplo, e para quem nos está a ver lá em casa, os nossos telespectadores terem uma noção do que é que nós, Fundação AES, temos feito para ajudar na deslocação dos padres, das irmãs, dos catequistas, dos missionários. Portanto, nós temos feito chegar todos os anos, um pouco por todo o mundo, como o Paulo disse, carros, motorizadas, bicicletas, mas também barcos, mulas ou burros, de acordo com o terreno onde nós estamos. Por exemplo, como acontece nos Andes, onde as estradas são tão íngremes que apenas os burros ou as mulas conseguem chegar. E só dessa forma é que as irmãs, de facto, conseguem chegar às comunidades que vivem, então, no topo das montanhas. E sabe-se, já agora, para dar essa informação aqui aos nossos telespectadores, quantos veículos é que foram entregues, por exemplo, no ano passado? Claro que sim, Paulo. Sabemos ao pormenor o número de veículos que foram entregues. Portanto, no ano passado, entregámos um total de 521 carros para as missões, 340 motorizadas, 175 bicicletas e 5 barcos. Muito bem, obrigado, Catarina, uma vez mais. Esta é, de facto, uma outra maneira de se olhar para a missão da Igreja e também para a missão da Fundação AES. Cada carro, cada moto, cada bicicleta, cada barco nas mãos da Igreja, nas mãos dos padres, das irmãs, dos catequistas, é mais do que um simples veículo, é uma forma de se chegar às pessoas, de se estar com elas, de se fazer comunidade. É assim na floresta da Amazónia, no Brasil, é assim em Cabo Delgado, em Moçambique, é assim na Índia ou no Paquistão e é assim também em Bangui, na República Centro-Africana, como nos vai contar já de seguida o cardeal Dieudonné Nzapalainga. Aid to the Church in Need helped us acquire these motorbikes. They will serve catechetical leaders in their pastoral work. I want them to go to distant outstations to train catechists. We need to travel over 257 kilometers to reach and evangelize our villagers. For scout leaders to train further leaders in remote areas. We also gave some motorbikes to parish priests to enable them to travel along forest trails and preach the gospel, to help priests travel to hospitals and reach out to the sick, also to help couples who run marriage guidance and family courses to travel and train others. We invoke your spirit over this water that reminds us of the new life that you gave us. We pray that these tools can help their users and beneficiaries find the path of life. We thank our benefactors for these motorbikes that will enable us to fulfill our pastoral mission. May the Lord bless them all. E desta reportagem sobre a importância das motorizadas oferecidas pela Fundação AES para o trabalho pastoral da Igreja, neste caso na República Centro-Africana, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história da vida da Igreja ou dá-nos uma notícia relevante nesta região do globo. O mês de junho é mês de santos populares. Aqui em Macau já se celebrou o Santo António e agora está-se a celebrar o São João, mais concretamente São João Batista. A este santo é atribuído o milagre dos portugueses terem conseguido afastar os holandeses quando estes, com uma armada, tentaram tomar Macau. São João Batista é também sinónimo de missa dedicada, procissão e de muita festa e arraial. Devido à pandemia de Covid-19, a comunidade portuguesa de Macau teve que suspender
o então já tradicional Arraial de São João. Este ano volta outra vez a ser festejado e esse arraial realizado, não nas ruas de Macau, mas sim na Torre de Macau, portanto num espaço mais pequeno, mas que ainda assim se espera que venha a atrair muitas e muitas pessoas da comunidade portuguesa, mas não só da comunidade portuguesa, também da comunidade macaense, obviamente, e também da comunidade chinesa. Esta organização está a cargo da Associação dos Macaenses e também da Casa de Portugal em Macau, com o apoio de outras instituições do território. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos até ao Sudão do Sul para retomar o tema que já desenvolvemos aqui na semana passada da guerra no Sudão, da fuga de milhões de pessoas e da enorme crise humanitária que se vive nesta região. E vamos falar disto porque a Fundação AES lançou aqui em Portugal uma grande campanha de sensibilização e de ajuda à igreja local. E vamos também até Moçambique, até Mocímboa da Praia, onde os terroristas destruíram completamente a igreja local, mas os cristãos continuam a rezar. Não tem igreja, sentam-se no chão, sentam-se à sombra das árvores, mas continuam a manifestar publicamente a sua fé. Uma história extraordinária de coragem e de resiliência que vamos conhecer depois de um breve intervalo. Até já! They are giving us hope and they are putting a smile in our faces. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu.
Em pleno século XXI existem pessoas comuns, pessoas como nós, mas que arriscam a vida pela fé. São autênticos heróis. Todos os dias, homens, mulheres e até crianças enfrentam violência, o próprio medo, para se manterem fiéis àquilo que é mais importante. Eles merecem o nosso maior respeito. A Fundação AIS existe para eles, para todos eles, para cada um deles. ب7 نيسان 2014 انقتل أبونا فرانس على إيد الجهاديين قبل ما يطلعوا من حمص بكم يوم. كان هو الراعي الحقيقي اللي ما تخلى عن رعيته. هو كان بالنسبة لنا أخ كبير ومعنا دائما، وكان بالنسبة له كل شخص لحاله هو شخص مهم. وإلى الأمام. إلى الأمام، الكلمة لساتنا لهلأ عم نسمعها، كان يقلنا إياها أبونا فرانس. وقت كنت صغير مراهق كنت عايش بمدينة حمص. كان أبونا فرانس ياخذنا مسيرات على جبال وادي النصارى. علمني أبونا فرانس افرح بإيماني، وكان دايما يحمسنا لنكمل طريقنا لنعمل حياة أفضل لإلنا وللي حوالينا. بدون ما نخسر إيماننا. حتى جيرانه الإسلام اللي ضلوا حد الدير ما تركهم، كان يقدم لهم أي شيء بيقدر عليه من أكل ومأوى. لما بلشت الأزمة بال2011 اجتني فرصة لسافر برات سوريا، وكنت رح سافر، بس أبونا فرانس ألهمني وضليت وصرت متطوع بخدمة إخواتي السوريين. بتحب يكون أكثر هذا الشيء أو عادي؟ إلى الأمام، كلمة إلى الأمام صار لها معنى ثاني بالنسبة لي. رجاء أبقوا مع المسيحيين بسوريا وساعدونا ليبقى الأمل والإيمان عايشين عند الناس اللي خسرت كل شيء، عشان يعرفوا إنه الله ما رح يتخلى عنهم مثل ما عمل أبونا فرانس. Na semana passada falámos aqui da situação humanitária muito difícil que se está a viver no Sudão por causa da guerra neste país. Situação que se está a alastrar para toda a região com um número já gigantesco de refugiados, de pessoas que fogem e que procuram abrigo. O Sudão do Sul é um desses países e a Fundação AIS procura dar resposta aos apelos da igreja local e lançou aqui em Portugal uma campanha de solidariedade para com todas estas pessoas, para com todas estas famílias. Catarina, como é que está a correr esta campanha? Bom, Paulo, está a correr muito bem. Mais uma vez, os nossos benfeitores e amigos aqui em Portugal mostram-se muito solidários e têm, de facto, ajudado estes projetos, dar resposta aos diversos projetos que temos neste momento a decorrer no Sudão do Sul. Muito concretamente, o projeto que fica em Wadakana, que no distrito de Malakal, no estado do Alto Nilo. Portanto, este é um centro de acolhimento, Paulo, que foi criado pela Igreja do Sudão do Sul e que alberga neste momento mais ou menos cerca de 500 famílias, ou seja, um pouco mais do que 3.000 pessoas. Todas elas, na sua maioria, mulheres e crianças. Este é, portanto, um dos projetos, aliás, de emergência lançados pela Igreja do Sudão do Sul para o acolhimento dos refugiados da guerra do Sudão.
E neste caso, em concreto, Catarina, a Igreja pede-nos o quê? Bom, Paulo, a Igreja pede-nos, muito concretamente, pede-nos ajuda para poder alimentar todas estas pessoas que estão neste campo. Portanto, são pessoas que precisam de ajuda para tudo. Portanto, estamos perante um fluxo, como nós já falámos aqui a semana passada, estamos perante um fluxo de refugiados muito grande. Calcula-se neste momento que haverá cerca de 10.700.000 refugiados ou deslocados, portanto, pessoas que fugiram do país vizinho da guerra no Sudão e que procuram abrigo nos países vizinhos. Um deles é o Sudão do Sul. Portanto, estamos neste momento a falar, Paulo, provavelmente de uma das maiores crises humanitárias de todo o planeta. Portanto, a comida é para já um dos aspectos prioritários quando se fala no apoio a todos estes milhares e milhares de refugiados que vão sendo acolhidos nos diversos campos que existem nos países vizinhos do Sudão. Sem dúvida, Paulo. Portanto, nós aqui em Portugal, a Fundação AIS está de facto muito empenhada nesta ajuda aos campos de refugiados, neste que eu referi há pouco, muito em concreto, que fica então no distrito de Malakal. Portanto, neste momento a preocupação principal da Igreja local é de facto fornecer comida a todos estes refugiados que chegam. E para ajudar então a Igreja local, nós lançámos aqui esta campanha, de que já falámos aqui então na semana passada, em que com apenas 25 euros, Paulo, nós conseguimos ajudar a alimentar uma família, uma destas 500 famílias que falámos há pouco, durante um mês inteiro. Muito bem, vamos então recapitular. Com 25 euros, esta é a proposta desta campanha da Fundação AIS, a Igreja do Sudão do Sul consegue alimentar uma família de refugiados durante um mês inteiro. Sim, é isso mesmo, Paulo. Portanto, a Igreja do Sudão do Sul precisa deste dinheiro para comprar localmente, então, os alimentos que sejam necessários para poder, então, distribuir junto destas famílias. Portanto, é uma cadeia de solidariedade, Paulo, que não pode parar, até porque, como se imagina, as necessidades no terreno são muitas e, infelizmente, também se calcula que estas pessoas não poderão tão cedo regressar às suas casas devido à situação de guerra que continua no Sudão do Sul. E, por isso, este é um projeto que é um grande esforço de solidariedade e que tem que se manter, infelizmente, por mais algum tempo. É importante também que as pessoas tenham noção de tudo aquilo que está efetivamente a acontecer nesta região de África, também para compreenderem melhor a urgência desta campanha de solidariedade que está a ser lançada pela Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo, e por isso acho aqui o desafio a quem nos está a ver lá em casa, se quiser que entre em contacto connosco para o nosso telefone, 217544000, que estará a passar neste momento em rodapé, pedindo então para lhe enviarmos um pequeno boletim que nós preparámos, um pequeno conjunto de um pequeno relatório, onde falamos exatamente o que é que se está a passar no Sudão do Sul, o que é que se está a passar, a guerra que se está a passar no Sudão, quais as consequências que estão a trazer, estas implicações da guerra que estão a trazer para a comunidade, para a população, em termos humanitários. Contamos algumas histórias do esforço da Igreja do Sudão do Sul que está a fazer para poder acolher todos estes refugiados que vêm do Sudão, portanto, e ajudar todos aqueles que estão, então, a chegar ao país. Por isso, convido a quem nos está a ver para entrar em contacto connosco e pedirmos este relatório que enviaremos com todo o gosto. Muito bem, excelente essa ideia, essa sugestão. Fica aqui, então, o desafio. Liguem para a Fundação AIS, eu repito o número, 217544000, é assim, ou vão então à página da AIS na internet e peçam então o boletim sobre esta campanha de ajuda de emergência. Na semana passada nós escutámos o arcebispo de Juba, a principal diocese do Sudão do Sul, a explicar o que se está a passar nesta região. Vamos agora recuperar essas palavras em que Dom Stefan Ameio fala das necessidades gigantescas e pede-nos ajuda. Unfortunately, the two countries are still emerging from war, and another one has a hot war ongoing. And many of our Christians brothers and many of the Muslims brothers also have been scattered, especially from Sudan. Our many churches have been bombed, and all the churches in Khartoum have been damaged. All the parishes, all the offices have been all destroyed. And so I would like people to understand that this opportunity for telling you the real thing that is happening in Sudan and South Sudan. Certainly, South Sudan has now become a safe haven for Sudanese who are running from the north to South Sudan. And so they have taken refuge. Even some of the South Sudanese who were remaining in the north have come back to South Sudan
in order to take refuge. And so they are sharing life together with their brothers in South Sudan. We do not differentiate now whether this is from the north or from the south. So we let people enter. The government of South Sudan also cooperated from the very beginning. It says that all the people should be accepted to South Sudan, open the borders. And so now we have big, huge numbers of people entering in. Some are at the border, some have already entered Juba, where they are put in the camps. And the needs are so enormous that we need really to appeal to the international bodies that let them come to help these people who are really displaced. They don't have food, they don't have water, they don't have tents, and the basic things. They left everything behind. They ran only for their own lives. And so there is enormous needs in South Sudan now, presently. No início do programa nós escutámos um jornalista que está em Mocímboa da Praia, uma vila costeira em Cabo Delgado, isto no norte de Moçambique, vila que foi atacada e ocupada durante meses pelos terroristas que reivindicam pertencer ao Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico. Aliás, o primeiro ataque terrorista em Moçambique, em outubro de 2017, ocorreu precisamente em Mocímboa da Praia. Mas houve já por lá vários ataques. Duas irmãs, duas religiosas católicas chegaram a ser raptadas e a igreja local, o edifício da igreja e a casa paroquial foram, entretanto, completamente destruídas. E é aqui que eu quero chegar. É que esta igreja foi destruída, está numa ruína, mas os cristãos, Catarina, continuam a ir para lá para rezar. Sim, Paulo, e esta é de facto uma história incrível de fé e de coragem da comunidade cristã. Portanto, os cristãos, como o Paulo disse, continuam a ir rezar todos os domingos até esta igreja de Mocímboa da Praia. Portanto, a igreja foi praticamente destruída, como o Paulo também nos disse. Restam apenas pedras, mas é mesmo aí, sentados no chão ou sentados em cima de alguma pedra, que os cristãos, e à sombra das árvores, claro, que os cristãos continuam a ir semanalmente para celebrar, para rezar, para ter uma missa, não é? Esta é, de facto, uma história que nós queremos desenvolver por aqui ao longo dos próximos programas, até porque temos vários testemunhos destes cristãos de Mocímboa da Praia, isto em Cabo Delgado, em Moçambique, mas hoje queremos centrar-nos no que nos disse Hermínio José, que escutámos logo no arranque da emissão. Catarina, quem é Hermínio José? Bom, Paulo, ele é um jornalista, está neste momento a viver em Mocímboa da Praia e tem testemunhado com o seu trabalho a coragem desta... A coragem, mas também a alegria, não é? Desta comunidade que podemos dizer que têm sido testados na fé ao longo destes últimos 7 anos, não é? Durante este período de guerra, durante este período de uma maior violência terrorista nesta zona de Moçambique. E como ele nos diz, Paulo, na mensagem que nos enviou para Lisboa, ele diz que os terroristas destruíram a igreja, é um facto. Destruíram o edifício, mas não destruíram de forma alguma a fé desta população. Nós vamos já escutá-lo, mas antes disso importa dizer que Moçambique é também um país prioritário para a Fundação AIS, e quando falamos na ajuda à Igreja em Moçambique, é preciso salientar concretamente o apoio à Diocese de Pemba, em Cabo Delgado. Sim, Paulo, claro, e fazemos questão então de estar de facto ao lado da Igreja nestes tempos difíceis, nestes tempos tão duros que estão a ser vividos em Moçambique e muito particularmente nesta região de Cabo Delgado. E tem sido assim desde há vários anos, infelizmente, mas ainda agora, Paulo, foi aprovado há pouco tempo um novo pacote de ajuda para a Diocese de Pemba, que inclui não só o apoio aos locados internos, mas também ajuda para a subsistência de 60 religiosas e 17 padres, o apoio à formação de 48 seminaristas, bem como também continuamos a ajudar projetos relacionados, por exemplo, com a assistência espiritual às vítimas desta violência dos terroristas e também para programas de evangelização via rádio, Paulo. Muito bom tudo isso, obrigado, Catarina. Vamos então ver esta peça que o jornalista Hermínio José nos enviou, isto num dia de muito vento, junto à igreja de Mocímboa da Praia, melhor, junto às ruínas, aos escombros da igreja depois da destruição causada pelos terroristas que reivindicam pertencer, como já aqui dissemos, ao grupo jihadista Estado Islâmico. É nestas condições que se encontra a paróquia Imaculada Conceição de Mocímboa da Praia. É uma paróquia que foi destruída pelos insurgentes em 2020, à altura que se intensificaram os ataques terroristas aqui na vila de Mocímboa da Praia.
Mocimboa da Praia foi o primeiro distrito aqui em Cabo Delgado que foi assolado pelo terrorismo. Esta paróquia se encontra nestas condições. Os fiéis, desde 2022 a esta parte, que retomaram aos cultos, eles rezam debaixo de sombra das árvores. Sentam-se no chão ou em pedregulhos, uma vez que a paróquia, a sede paroquial, foi totalmente destruída. Esta paróquia está em escombros. Nesta paróquia também foi atingida a casa paroquial. É uma igreja que precisa de todo o apoio, começando de zero. Não se trata de uma reconstrução, mas sim de uma nova construção de raiz. Os fiéis pedem encarecidamente para que quem de boa vontade, quem de boa fé, possa ajudar na construção desta paróquia. É uma paróquia que tem registrado, de 2022 até esta parte, um crescente número de fiéis devido à retoma destes às suas residências após os ataques terroristas. Refira-se que os ataques despontaram em 2017. De lá até esta parte, Mocimboa da Praia tem estado a se reconstruir pós ataques. Hermínio José, a partir de Mocimboa da Praia. Foi o jornalista Hermínio José desde as ruínas da igreja de Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, em Moçambique. Há 10 anos, neste mês de julho e depois, muito concretamente, no início do mês de agosto, o Daesh, o grupo jihadista do Estado Islâmico, entrou nas terras bíblicas da Planície de Nínive, no Iraque, expulsando os cristãos e destruindo tudo o que era símbolo religioso. Foi dramático. De um dia para o outro, cerca de 100 mil cristãos tiveram de fugir para salvar as próprias vidas. Foi há 10 anos. Os terroristas, entretanto, foram derrotados e aos poucos os cristãos têm vindo a regressar às suas casas. É o caso do padre Tabet Habib. Ele viu a sua cidade de Karamelech ser também invadida, ocupada e destruída, mas nunca baixou os braços. Com a ajuda da Fundação AIS, as casas dos cristãos foram recuperadas e reconstruídas, assim como as igrejas e diversas infraestruturas, e voltou a rezar-se na Planície de Nínive. Esta é uma história real, mas que aconteceu há 10 anos. Esta é uma história que não podemos esquecer. I am Father Thabit Habib, parish priest of city of Karamelech in north of Iraq in the Plains. And this is our Catholic community. I want to tell you about the gift of faith. This gift is very important for us. 2014, when terrorists came, we were brutally murdered and persecuted. To save our lives, we had to run away. When the war ended, we had nowhere to return. Our houses have been completely destroyed. But thank God, what the terrorists did not manage to destroy it was our faith. Thanks to this and your help, we could return to our land and begin to rebuild our homes. After 2 years of hard work, we are slowly getting back to normality. For us, it's not just buildings. It's our identity, culture, and memories. Places in which we feel safe as Catholics. We managed to rebuild even the Catholic Center of St. Joseph. But what I enjoy most is the smile on the faces of my people, and that we find God in the simplest things of everyday life. Please make the gift of the faith with the ICN and stand with the suffering church around the world. May the love of Jesus surround you. God bless. In Aramaic, Maryam Barak.
Depois deste obrigado à ajuda preciosa que a Fundação AIS tem feito chegar ao Iraque, que há 10 anos viveu um dos períodos mais negros da sua história, nós chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até à próxima semana, se Deus quiser.